IA em sistemas críticos e não críticos. O mesmo critério serve para os dois? Tem uma confusão que aparece muito quando você começa a discutir IA em times de software. É quando tudo entra no mesmo pacote. Como se toda aplicação tivesse o mesmo risco. Como se todo erro custasse a mesma coisa. Como se todo sistema aguentasse o mesmo nível de improviso. E não aguenta. Uma coisa é usar a IA para acelerar uma aplicação interna, mais periférica, onde o erro é chato, mas corrigível. Outra coisa bem diferente é usar a IA num sistema que, se falhar, gera impacto operacional, financeiro, regulatório ou até humano. E se você trata esses dois contextos como se fossem iguais, o critério já começou errado. Eu sou René Menezes, CTO no mercado financeiro, programo há mais de 30 anos e também pesquiso o uso de inteligência artificial na detecção de fraudes financeiras. E este é o IA com Substância. Aqui no canal eu falo sobre IA aplicada à engenharia de software, arquitetura e liderança técnica. Menos hype, mais substância. E neste vídeo eu quero falar justamente sobre isso. Porque sistema crítico e sistema não crítico não deveriam ser tratados do mesmo jeito quando o assunto é o uso de IA no desenvolvimento. Porque o ponto aqui não é ser contra a IA. O ponto é entender que o contexto muda. E quando o contexto muda, o critério também precisa mudar. A primeira coisa que você precisa separar é esta. A diferença não está só na tecnologia. A diferença está no impacto da falha. Esse é o ponto. No sistema menos crítico, você normalmente tem mais espaço para experimentar, mais espaço para errar pequeno, mais espaço para corrigir rápido, mais espaço para aprender durante o caminho. Já no sistema crítico, a lógica muda, porque o custo do erro muda junto. O erro deixa de ser só um inconveniente técnico, ele pode virar um incidente operacional, pode virar prejuízo, pode virar quebra de confiança, pode virar problema regulatório, pode virar exposição de segurança e, em alguns casos, pode afetar a gente de forma bem concreta. Então, quando eu digo que o critério muda, é por isso. Não é porque o sistema crítico tem que ser anti-IA, é porque no sistema crítico o espaço para improviso é menor e a responsabilidade é maior. Se a IA ajuda a ganhar velocidade aqui, então deve ajudar do mesmo jeito em qualquer lugar. Só que não, ou no mínimo, não do mesmo jeito. Porque num contexto não crítico, você pode aceitar mais experimentação, pode testar fluxo novo com menos custo, pode tentar ajustar, corrigir e seguir. Já no contexto crítico, não basta saber se a ferramenta ajuda, você precisa saber como ela ajuda, em que parte ela entra, qual controle existe em volta dela e qual é o risco de confiar demais. Essa é a diferença. Então, quando eu falo de sistema não crítico, eu não estou falando de algo sem importância, eu estou falando de algo que normalmente uma falha tende a ter impacto mais limitado, mais reversível e menos grave. Pode ser uma ferramenta interna, pode ser um painel de apoio, pode ser uma automação secundária, pode ser uma aplicação mais periférica, em que o erro não compromete diretamente dinheiro, segurança, operação central ou integridade do negócio. Nesses contextos, você costuma ter mais margem para experimentar, mais espaço para testar a abordagem, validar a ideia, corrigir rota e aprender com menos risco de contaminar o que é central. Isso não elimina a revisão, mas o custo de um ajuste errado costuma ser menor. Então, você consegue aprender mais sem pagar tão caro por cada correção. Agora, quando a conversa vai para o sistema crítico, o tom muda, porque aí a falha deixa de ser só um bug, ela passa a ser um evento com consequência séria. Pode ser um sistema financeiro, pode ser um fluxo que mexe com autorização, liquidação, pagamento ou conciliação. Pode ser um sistema que sustenta a operação essencial. Pode ser um contexto com exigência regulatória. Pode ser um sistema que lida com segurança, dados sensíveis, identidade, permissão, disponibilidade ou continuidade operacional. E nesse ambiente, a pergunta já não é só onde a IA acelera. A pergunta passa a ser onde ela pode acelerar sem comprometer controle, rastreabilidade, revisão e responsabilidade. Porque no sistema crítico, ganhar velocidade do jeito errado custa caro. Muito mais caro do que no contexto leve. Então o risco real não é usar a IA no sistema crítico. O risco real é usar o mesmo entusiasmo nos dois contextos. Esse é o erro. É pegar a lógica da experimentação mais solta, que talvez funcione bem num ambiente menos sensível, e levar isso para um ambiente crítico,
como se fosse só uma continuação natural. Não é, porque no sistema crítico você precisa de mais disciplina para quase tudo, mais clareza de responsabilidade, mais cuidado com a arquitetura, mais rigor com revisão, mais controle de mudança, mais previsibilidade, mais rastreabilidade e mais critério para decidir o que pode ou não pode ser acelerado pela ferramenta. E isso não é burocracia inútil, isso é proteção do sistema. Então, onde eu acho que dá para abrir mais? Quando você está em contexto de menor risco e em tarefas de menor impacto estrutural. Prototipação inicial, interface menos crítica, automação auxiliar, documentação, testes iniciais, scripts internos, tarefas repetitivas de baixo risco ou passe no fluxo em que uma correção rápida é viável e o dano potencial é limitado. Nesses casos, você consegue testar formatos, ajustar processos e descobrir o que realmente ajuda o seu time sem comprometer tanto a saúde do sistema. Esse espaço é importante, inclusive porque ajuda a construir maturidade de uso. E maturidade de uso não nasce pronta, ela precisa ser construída. Agora, onde eu acho que precisa de mais controle? Quando a IA encosta em decisão estrutural ou em área de alta criticidade. Aí o nível de cuidado precisa subir bastante. Por exemplo, fluxos financeiros centrais, segurança, autorização, gestão de permissão, tratamento de dados sensíveis, componentes que sustentam a operação essencial, integrações críticas, lógica central de negócio ou decisões de arquitetura que, se forem mal feitas, espalham custos por muito tempo. Nesses casos, eu não trataria IA como um atalho de produção. Eu trataria como ferramenta de apoio sob controle. E essa diferença importa muito, porque apoio sob controle é uma coisa, delegação por conveniência é outra. No sistema crítico, a IA pode entrar, mas entra com mais cerca em volta. Ela pode ajudar em partes mais mecânicas, pode ajudar em documentação, pode ajudar em testes, pode ajudar a explorar possibilidades, pode ajudar a organizar um primeiro rascunho técnico. Só que a entrada dela precisa vir acompanhada de mais critério, mais revisão, mais validação, mais gente experiente olhando, mais atenção à consequência, porque no sistema crítico a pergunta já não é só funciona ou não funciona. A pergunta também é: isso é confiável? Isso é sustentável? Isso é auditável? Isso está claro? Isso preserva o controle? Isso respeita as restrições que esse contexto exige? Esse é o nível da conversa. Tem uma frase que resume bem isso. Quanto maior a criticidade do sistema, menor pode ser a ingenuidade da adoção. Porque sistema crítico não combina com deslumbramento, não combina com depois a gente vê, não combina com uso solto só porque a ferramenta foi bem na demonstração e não combina com revisão superficial. Aliás, esse é outro ponto importante. Em contexto crítico, não basta revisar o código, tem que revisar a decisão, tem que revisar o lugar onde aquilo entrou, tem que revisar o impacto daquela escolha no comportamento do sistema, tem que revisar a dependência criada, responsabilidade deslocada, risco introduzido e manutenção futura. Ou seja, o controle não aumenta por paranoia, aumenta porque a consequência do erro é maior. Agora tem uma coisa importante. Dizer que em sistema crítico exige mais controle não significa dizer que inovação só pode acontecer onde nada importa. Não é isso. A conclusão correta não é: então vamos usar a IA só em coisa irrelevante. Também não é por aí. A conclusão correta é outra. Quanto mais crítico o sistema, mais madura precisa ser a forma de usar. Ou seja, o ponto não é proibir, o ponto é calibrar. Em contextos menos críticos, você pode trabalhar com mais abertura. Em contexto mais crítico, você precisa trabalhar com mais disciplina. É essa calibragem que muita empresa ainda não faz direito. Então, se eu tivesse que resumir de uma forma bem direta, eu diria o seguinte: em sistemas não críticos, normalmente existe mais espaço para experimentar, aprender, ajustar e acelerar com mais liberdade. Em sistemas críticos, a IA pode continuar ajudando, mas o uso precisa ser muito mais cercado por controle, revisão, clareza de responsabilidade e leitura de risco. Porque o mesmo critério não serve para os dois. E sinceramente, quando a empresa trata tudo como se fosse igual, ela corre o risco de usar liberdade onde precisava de disciplina, ou usar rigidez onde dava para aprender com mais velocidade. Os dois erros atrapalham, mas o mais perigoso continua sendo o primeiro, porque sistema crítico cobra caro quando a adoção é ingênua. Então, no fim, a pergunta certa não é só
a gente deve usar IA ou não? A pergunta mais séria é: em que contexto você está usando, que tipo de risco esse sistema carrega e qual é o nível de controle que esse contexto exige? Essa é a pergunta que separa a adoção madura de empolgação genérica. Porque usar IA bem não é tratar tudo igual, é justamente saber onde dá para abrir mais e onde precisa fechar melhor. Se esse tipo de discussão faz sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. E me diga nos comentários, na sua visão, qual é o maior erro quando a empresa começa a tratar sistema crítico e não crítico como se fosse a mesma coisa na adoção de IA. Porque esse é um tema que vale aprofundar bastante. Menos hype, mais substância. Até o próximo vídeo.